Eu tinha um casamento que todos invejavam, uma casa confortável e um marido que parecia me amar. Mas tudo desmoronou no dia em que descobri que Fernando dividia sua vida entre mim e outra mulher. E quando o confrontei, ele simplesmente disse que eu precisava aceitar Maria porque ele amava nós duas. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou e renasceu ao mesmo tempo. Se você está assistindo da sua cidade agora, deixe um like, se inscreva no canal e comente de onde você está me ouvindo. Sua presença aqui significa muito para mim, porque compartilhar essa história não é fácil, mas sei que pode ajudar alguém que está passando por algo parecido. Meu nome é Helena, tenho 62 anos hoje, e quando olho para trás, vejo que aquela mulher de 45 anos que eu era, parece uma pessoa completamente diferente. Naquela época, eu acordava todos os dias às 6 da manhã, preparava o café como Fernando gostava, forte e sem açúcar, e arrumava a casa antes de sair, para meu trabalho na secretaria da escola municipal. A rotina era reconfortante, sabe? Tinha algo de seguro em saber exatamente o que esperar de cada dia. Nossa casa ficava num bairro tranquilo, com árvores na calçada que faziam sombra fresca nas tardes de verão. E eu tinha meu cantinho de flores na frente, com rosas que eu cuidava com todo carinho. As vizinhas sempre comentavam como eram bonitas, e isso me enchia de orgulho. Fernando trabalhava como representante comercial, viajava muito para cidades do interior, vendendo peças automotivas. Ele sempre foi um homem carismático, daqueles que entram numa sala e todo mundo nota, sabe? Alto, voz firme, sempre com uma história engraçada na ponta da língua. Conheci ele quando eu tinha 22 anos, numa festa de casamento de uma prima. Ele estava lá sozinho, convidado pelo noivo, e me tirou para dançar. Lembro do cheiro da colônia dele, algo amadeirado que me deixou tonta, e do jeito seguro como ele me guiava pela pista. 3 meses depois estávamos noivos, e 6 meses depois eu estava entrando na igreja de véu e grinalda, com meu pai me entregando para aquele homem que eu tinha certeza que seria meu para sempre. Os primeiros anos foram bons, apesar das dificuldades naturais de qualquer casal. Moramos numa kitnet apertada no começo, onde mal cabia nossa cama e um fogão de 2 bocas. Eu trabalhava numa loja de tecidos naquela época, e Fernando estava começando na empresa de autopeças. Gente sonhava junto, sabe? Ficávamos horas conversando sobre a casa que queríamos ter, os filhos que teríamos. Eu queria 3, ele queria 2. Negociávamos rindo, fazendo planos. Mas os filhos nunca vieram. Tentamos por anos, consultamos médicos, fizemos exames. No final, descobrimos que eu tinha um problema que tornava quase impossível engravidar. Fernando segurou minha mão no consultório quando o médico deu a notícia e disse que estava tudo bem, que nós éramos suficientes um para o outro. Na época, acreditei nele. Acreditei porque queria acreditar, porque precisava acreditar. Engoli aquela dor de não poder ser mãe e me dediquei a ser a melhor esposa possível. Mantinha a casa impecável, cozinhava os pratos preferidos dele, passava suas camisas com perfeição, deixando o colarinho durinho como ele gostava. Quando ele voltava das viagens, sempre com aquele cansaço nos olhos, eu preparava um banho quente e uma janta especial. Ele me abraçava por trás enquanto eu cozinhava, beijava meu pescoço e dizia que tinha sorte de me ter. Esses momentos me sustentavam durante os dias solitários quando ele estava fora. As viagens de Fernando eram frequentes. Ele ficava fora 3, 4 dias por semana, às vezes mais. Visitava clientes em cidades pequenas do interior. Fechava contratos, fazia reuniões. Pelo menos era isso que ele me contava. Eu sempre apoiei, porque entendia que era o trabalho dele. Era assim que pagávamos as contas e conseguimos finalmente comprar nossa casa própria. Aquela casa com o jardim que eu tanto amava, com 3 quartos que nunca seriam preenchidos com risadas de crianças, mas que eu decorei com carinho mesmo assim. Um dos quartos virou meu ateliê de costura, onde eu fazia alguns trabalhos extras para complementar a renda. O outro ficou como quarto de hóspedes, sempre arrumado, sempre esperando visitas que raramente vinham. Minha vida tinha um ritmo próprio. Durante a semana, eu acordava cedo, tomava café ouvindo o rádio na cozinha. Ia trabalhar na escola onde atendia pais, professores e alunos com paciência e dedicação. Voltava para casa no fim da tarde, regava minhas plantas,
preparava o jantar mesmo que fosse só para mim, assistia a novela e ia dormir cedo. Aos sábados, fazia a limpeza geral da casa. Ia à feira comprar verduras frescas, conversava com as vizinhas. Dona Célia, que morava ao lado, sempre parava para tomar um café comigo. Ela tinha 4 filhos já crescidos e vivia me contando histórias deles. Eu ouvia com atenção, tentando não deixar transparecer a pontada de inveja que sentia. Aos domingos, quando Fernando estava em casa, a gente tinha nossa rotina especial. Acordávamos mais tarde. Eu fazia um café da manhã reforçado com pão caseiro que deixava assando enquanto ele tomava banho. O cheiro de pão fresco invadia a casa inteira, misturado com o vapor do café coado na hora. A gente sentava na varanda. Ele lia o jornal enquanto eu olhava as plantas e ficávamos ali curtindo aquele momento de paz. Depois do almoço, ele gostava de assistir futebol e eu aproveitava para adiantar costuras ou ler algum romance. De noite, às vezes saíamos para jantar num restaurante simples do bairro ou recebíamos a visita de algum casal de amigos para jogar baralho. Era uma vida comum, talvez até monótona para os padrões de muita gente, mas era minha vida e eu estava satisfeita com ela. Ou pelo menos eu achava que estava. Existe uma diferença entre estar satisfeita e estar resignada, mas eu só fui entender isso muito tempo depois. Naquela época, eu via meu casamento como sólido, construído em anos de companheirismo e respeito mútuo. Fernando nunca levantou a voz comigo, nunca foi violento, sempre me tratou com consideração. Quando estava em casa, era atencioso, me ajudava com algumas tarefas, elogiava minha comida, me dava presentes em datas especiais, flores no aniversário de casamento, perfume no meu aniversário. Meus amigos e familiares viam a gente como um casal modelo. Minha irmã mais nova, Cristina, sempre dizia que queria um casamento igual ao meu, que Fernando era um exemplo de marido. Minha mãe, antes de falecer, segurou minha mão na cama do hospital e disse que podia partir em paz, porque eu tinha um bom homem ao meu lado. Essas palavras ecoavam na minha cabeça sempre que eu me sentia sozinha nas noites em que ele viajava. Eu tinha sorte, eu me dizia. Tinha um marido trabalhador, honesto, fiel. Um homem que me escolheu apesar de eu não poder dar filhos a ele. Um homem que ficou ao meu lado quando poderia ter me deixado por alguém que pudesse realizar o sonho dele de ser pai. Essa narrativa que eu construí sobre meu casamento era meu porto seguro. Ela me protegia das dúvidas que às vezes tentavam surgir, principalmente de madrugada quando eu acordava e a cama estava vazia ao meu lado. Fernando viajando de novo, Fernando trabalhando de novo, Fernando construindo nosso futuro de novo. Eu afastava qualquer pensamento negativo com firmeza. Confiança era a base de um casamento. Minha mãe sempre dizia isso. E eu confiava nele cegamente, como confiaria em mim mesma. Lembro que uma vez, numa reunião de família, meu cunhado Fábio fez um comentário sobre como era estranho Fernando viajar tanto. A esposa dele, minha irmã Cristina, deu uma cotovelada nele e mudou de assunto rapidamente. Mas aquilo ficou martelando na minha cabeça por alguns dias. Estranho? O que tinha? De estranho em um homem trabalhar muito para sustentar sua casa? Mas eu afastei esses pensamentos. Fábio sempre foi meio invejoso. Sempre achou que Fernando ganhava mais do que ele, que a gente tinha uma casa melhor. Era só isso, pensei. Inveja disfarçada de preocupação. A verdade é que eu tinha medo de olhar muito fundo para certas coisas. Medo de fazer perguntas cujas respostas poderiam destruir a vida que eu tinha construído. Porque mesmo que aquela vida tivesse suas tristezas, suas solidões, ela era minha. Era conhecida, era segura. E segurança, para uma mulher da minha geração, era um tesouro que a gente não largava facilmente. A gente aprendeu desde cedo a se contentar, a não fazer muitas ondas, a ser grata pelo que tinha. Minha mãe foi assim, minha avó foi assim, e eu simplesmente segui o mesmo caminho sem questionar. Fernando tinha suas peculiaridades, como qualquer pessoa. Ele era extremamente organizado com suas coisas, quase obsessivo. A mala dele tinha um jeito específico de ser arrumada, e ele não gostava que eu mexesse. As camisas iam dobradas de um jeito, as calças de outro, os sapatos embrulhados em saquinhos de pano. Ele dizia que era para não amassar, para estar sempre apresentável para os clientes. Fazia sentido. Ele também era cuidadoso com o celular dele,
Sempre deixava em modo silencioso. Atendia chamadas em outro cômodo quando estava em casa. Dizia que eram clientes, assuntos de trabalho que eu não me interessaria. E eu realmente não me interessava. Negócios de peças automotivas não eram meu mundo. Teve uma época em que ele começou a ir à academia. Disse que o médico tinha recomendado, que estava com o colesterol alto, que precisava cuidar da saúde. Passou a sair 3 vezes por semana. Voltava suado, de bom humor, falando sobre os exercícios. Elogiei a iniciativa, achei bonito ele cuidar da saúde. Ele até emagreceu um pouco. Ficou com a barriga mais lisinha. Comprou roupas novas. Eu me sentia orgulhosa quando saíamos juntos e via outras mulheres olhando para ele. Era meu marido, afinal. Meu Fernando bonito, cheiroso, bem cuidado. Nunca passou pela minha cabeça que ele pudesse estar se arrumando para outra pessoa. A gente tinha nossa rotina de intimidade também. Claro, não era algo muito frequente, mas acontecia. Fernando sempre foi carinhoso nesses momentos. Atencioso. Me fazia sentir desejada. Talvez não com a paixão ardente dos primeiros anos, mas com uma ternura que eu interpretava como amor maduro. Depois, a gente ficava deitado conversando baixinho no escuro, e aqueles eram os momentos em que eu me sentia mais próxima dele. Ele falava dos sonhos dele, de querer melhorar de vida, de um dia poder parar de viajar tanto. Eu acariciava o peito dele e dizia que tudo ia dar certo, que a gente estava junto nisso. Minha vida social girava basicamente em torno do trabalho e das vizinhas. Na escola, eu era querida por todos. As crianças me chamavam de tia. Helena, mesmo eu trabalhando só na secretaria. Eu gostava daquela movimentação, daquelas vozes infantis preenchendo o silêncio que a ausência de filhos próprios deixava na minha vida. Ajudava a organizar festas, eventos, reuniões de pais. Me sentia útil, necessária. Era ali que eu encontrava propósito além de ser esposa de Fernando. Dona Célia, minha vizinha, era minha confidente mais próxima. A gente tomava café juntas pelo menos 2 vezes por semana. Conversávamos sobre tudo. Ela sabia da minha frustração por não ter filhos. Me consolava dizendo que cada um tinha seu caminho, seu destino. Falava dos problemas dela com os filhos adultos, das noras que não gostava, dos netos que faziam bagunça. Eu ouvia tudo com interesse genuíno. Oferecia conselhos quando ela pedia. Ria das histórias engraçadas. Nossa amizade era sincera, construída em anos de vizinhança e confidências. Às vezes eu ficava me perguntando se era feliz. A pergunta vinha de repente, no meio de uma tarefa qualquer, e eu parava o que estava fazendo para pensar. Feliz. O que era ser feliz? Eu tinha saúde, tinha um teto, tinha comida na mesa, tinha um marido, não era espancada, não passava necessidades graves, não estava sozinha no mundo. Então sim, eu devia ser feliz. Devia ser grata. Devia parar de ficar procurando pelo em ovo e aproveitar as bênçãos que tinha. Era isso que eu me dizia sempre que aquela inquietação surgia. Foi mais ou menos nessa época, quando eu estava com 43 anos, que Fernando começou a falar mais sobre uma cidade chamada Santa Rita do Sapucaí. Era uma das cidades da rota dele, um lugar pequeno no sul de Minas. E ele tinha vários clientes importantes por lá. Oficinas mecânicas, revendedoras de peças, esse tipo de coisa. Ele sempre voltava de lá de bom humor, contando sobre a hospitalidade do pessoal do interior, sobre como era gostoso o pão de queijo de uma padaria específica que ele sempre visitava. Trazia até uns pães de queijo congelados para mim experimentar, e eu assava no forno, enchendo a casa com aquele cheiro maravilhoso de queijo derretido. Santa Rita começou a aparecer cada vez mais nas conversas dele. Ele dizia que estava pensando em expandir os negócios por lá, que tinha potencial, que talvez precisasse passar mais tempo na região. Eu apoiava, como sempre. Perguntava sobre os clientes, fingia interesse nos detalhes técnicos que ele compartilhava sobre vendas e negociações. Ele parecia animado com essas viagens, voltava energizado, diferente de quando ia para outras cidades. Eu atribuía isso ao sucesso profissional, ao fato de estar conquistando um mercado novo. O que eu não sabia era que em Santa Rita do Sapucaí morava Maria dos Santos, 41 anos, cabelo castanho sempre preso num rabo de cavalo, dona de uma pequena lanchonete no centro da cidade. Mas eu só ia descobrir isso muito tempo depois, quando o castelo de cartas que era a minha vida desmoronasse por completo. Por enquanto,
Maria era apenas um nome que eu ainda não conhecia, uma sombra que já estava ali, mas que eu não conseguia enxergar. Fernando começou a ficar mais tempo fora. As viagens que antes duravam 3 ou 4 dias passaram a durar uma semana inteira. Ele dizia que estava consolidando parcerias, que precisava estar presente, que os clientes gostavam desse atendimento mais próximo. Fazia sentido para mim. Eu via isso como dedicação, como responsabilidade. Meu marido era um trabalhador, estava construindo algo maior para nós. Eu ficava em casa esperando, cuidando de tudo, mantendo nossa vida funcionando enquanto ele batalhava lá fora. As ligações dele durante essas viagens eram regulares, mas curtas. Ele me ligava sempre à noite, perguntava como tinha sido meu dia, contava um pouco do dele. A conexão às vezes era ruim. Ele dizia que o sinal no interior era fraco, que o hotel onde ficava tinha internet precária. Eu entendia, não questionava. Quando ele dizia que estava cansado e precisava dormir cedo, eu mandava beijos pelo telefone e deixava ele descansar. Nunca passou pela minha cabeça ligar de volta, aparecer de surpresa, fazer qualquer coisa que demonstrasse desconfiança. Confiança. Sempre a maldita confiança. Teve uma vez que pensei em acompanhá-lo numa dessas viagens. Sugeri que poderíamos transformar em um passeio de fim de semana, conhecer as cidades do interior juntos, fazer uma espécie de segunda lua de mel. Fernando ficou desconfortável com a ideia. Disse que seria muito corrido, que ele ficava o tempo todo em reuniões, que eu ia acabar ficando sozinha no hotel entediada. Ofereceu levar-me para um resort em outra ocasião, só nós dois, quando ele pudesse tirar férias de verdade. Achei justo. Ele conhecia a rotina dele melhor que eu, e fazia sentido que uma viagem de trabalho não fosse o momento ideal para romantismo. Na escola onde eu trabalhava, comecei a me aproximar mais de uma professora nova que tinha chegado, a Rosana. Ela era uns 10 anos mais nova que eu, recém-separada, e trazia uma energia diferente para aquele ambiente. Rosana falava abertamente sobre o divórcio dela, sobre como tinha descoberto que o ex-marido tinha uma amante, sobre como tinha tido coragem de recomeçar sozinha. Eu ouvia aquelas histórias com uma mistura de fascínio e horror. Como ela tinha descoberto, como tinha tido força para terminar tudo, como estava conseguindo viver sozinha, criando uma filha pequena, começando do zero. Rosana me dizia que os sinais sempre estavam lá, que ela só não quis ver. O celular que ele protegia demais, os horários que não batiam, o perfume diferente que às vezes trazia na roupa. Eu ouvia aquilo e pensava, com uma pontinha de soberba que hoje me envergonha, que meu casamento era diferente. Fernando não era assim. Fernando era transparente, honesto, presente quando estava em casa. Eu tinha sorte. Eu repetia para mim mesma como um mantra. Mas depois daquelas conversas com Rosana, comecei a prestar mais atenção em pequenos detalhes. Não era desconfiança exatamente. Era mais uma curiosidade que tinha sido despertada. Comecei a notar que Fernando sempre tomava banho assim que chegava das viagens, antes mesmo de me abraçar direito. Dizia que estava sujo da estrada, que queria se sentir limpo antes de me tocar. Na época, achei isso carinhoso, atencioso. Hoje vejo que era culpa, era medo de trazer rastros de outra vida para dentro da nossa casa. Notei também que ele tinha começado a usar roupas diferentes, camisas mais modernas, calças mais justas, um estilo mais jovem que não combinava muito com ele. Quando comentei, ele deu de ombros e disse que um cliente tinha recomendado uma loja boa, que estava na hora de renovar o guarda-roupa. Ofereci ir junto da próxima vez, escolher roupas com ele, mas ele disse que já tinha comprado tudo o que precisava. Por que eu iria? Questionar? Marido cuidando da aparência era bom. Significava que ele se importava em estar apresentável, em me orgulhar. Uma tarde de sexta-feira, Fernando chegou em casa mais cedo que o esperado. Eu estava na cozinha preparando o jantar. Tinha feito aquela carne de panela que ele adorava, com batatas e cenouras cozidas no molho escuro e perfumado. Ouvi a chave na porta e fui recebê-lo com um sorriso. Mas ele passou direto por mim, jogou a mala no quarto e foi direto para o banho. O comportamento era estranho, diferente do usual. Quando ele saiu do banheiro, perguntei se estava tudo bem. Ele esfregou o rosto com as mãos, disse que tinha sido uma semana estressante, que tinha perdido um contrato importante, que precisava de um tempo quieto. Respeitei o espaço dele. Servi o jantar em silêncio.
Deixei ele comer sem fazer muitas perguntas. Depois, ele se trancou no escritório que a gente tinha montado no quartinho dos fundos. Disse que precisava revisar uns documentos. Fiquei na sala assistindo televisão, mas minha atenção não estava na novela que passava. Estava naquela porta fechada, naquele comportamento diferente. Às 11 da noite, fui até lá e bati de leve. Ele abriu uma fresta, disse que ainda ia demorar, que eu fosse dormir. Através da fresta, vi que ele estava no computador, e me pareceu que fechou alguma janela rapidamente quando percebeu minha presença. Deitei na cama sozinha aquela noite, ouvindo o barulho distante do teclado, do computador, e uma sensação estranha tomou conta de mim. Não era medo exatamente, nem desconfiança. Era mais como um pressentimento de que algo estava mudando. Como quando você sente que vai chover mesmo com o céu ainda azul, sabe? Alguma coisa no ar estava diferente, pesada. Tentei afastar esses pensamentos. Me virei de lado, abracei o travesseiro que cheirava ao amaciante que eu usava e forcei meu corpo a relaxar. Fernando apareceu na cama já de madrugada. Deitou do outro lado, sem me tocar, e em pouco tempo estava roncando. No sábado de manhã, ele estava diferente, mais leve, como se tivesse tomado uma decisão durante a noite. Fez café da manhã para nós dois, coisa que raramente fazia, trouxe na bandeja com flores que colheu do meu jardim. Pedi desculpas por ser tão especial, pelo estresse do dia anterior. Disse que me amava, que eu era importante para ele, que estava agradecido por ter uma esposa compreensiva. Aquelas palavras deveriam ter me deixado feliz, mas ao invés disso me deixaram inquieta. Por que ele estava dizendo aquilo? Por que parecia que estava se desculpando por algo que eu não sabia? Passamos o fim de semana num clima estranho. Ele super atencioso e eu super vigilante, embora tentasse disfarçar. Fomos ao supermercado juntos, coisa que não fazíamos há meses. Ele empurrava o carrinho enquanto eu escolhia os produtos. E de vez em quando ele colocava algo que sabia que eu gostava. Um chocolate, uma revista, pequenas gentilezas que me faziam sentir culpada por ter qualquer pensamento negativo sobre ele. No domingo, assistimos filme juntos no sofá, ele com o braço em volta dos meus ombros, eu encostada no peito dele ouvindo as batidas do seu coração. Segunda-feira ele viajou de novo. Mais uma semana em Santa Rita e região. Mais uma semana de eu sozinha em casa com meus pensamentos. Dessa vez, esses pensamentos eram mais barulhentos, mais insistentes. Comecei a revisar mentalmente os últimos meses, procurando por sinais que pudesse ter ignorado. As roupas novas, os banhos imediatos, o celular sempre virado para baixo na mesa, as ligações atendidas em outro cômodo. Os fins de semana que ele parecia exausto demais para sair de casa. Cada memória ganhava uma nova cor, uma nova interpretação possível. Conversei com Dona Célia durante o café da tarde de terça-feira. Ela notou que eu estava diferente, mais quieta, mais distante. Perguntou se estava tudo bem, se tinha acontecido algo. Quase contei, quase abri minha boca e deixei aquelas suspeitas todas saírem. Mas no último momento me contive. O que eu ia dizer? Que meu marido estava tomando banho demais? Que estava sendo atencioso demais? Que meu instinto estava me dizendo que algo estava errado mesmo sem ter nenhuma prova concreta? Ela ia achar que eu estava louca. Ia dizer que eu devia era agradecer por ter um marido dedicado. Então engoli aquela angústia com um gole de café quente que queimou minha garganta. E mudei de assunto. Dona Célia começou a falar sobre um neto que tinha tirado nota baixa na escola. E eu me agarrei naquele assunto como uma tábua de salvação. Fingi interesse, dei conselhos, ri nos momentos certos. Fui a Helena de sempre. Mas por dentro, algo tinha rachado. Uma fissura fina, quase imperceptível, mas que começava a se espalhar. Na quinta-feira daquela semana, aconteceu algo que fez aquela fissura aumentar. Eu estava arrumando a gaveta da cômoda de Fernando, organizando as meias que sempre ficavam bagunçadas quando encontrei um recibo de restaurante. Não era incomum ele guardar recibos. Ele era organizado com essas coisas para prestar contas na empresa. Mas aquele recibo era de um restaurante em Santa Rita. E era para 2 pessoas. 2 refeições completas. Uma garrafa de vinho. Sobremesa. A data era de 3 semanas atrás. Uma quarta-feira. Fiquei olhando para aquele papel fino entre meus dedos, tentando encontrar uma explicação lógica. Ele tinha jantado com um cliente, claro.
Era normal fazer reuniões de negócios em restaurantes, selar acordos durante uma refeição. Mas vinho? Sobremesa? E por que ele tinha guardado esse recibo específico na gaveta de casa, misturado com as meias, ao invés de estar com os outros documentos de trabalho? Minha cabeça começou a girar, criando cenários, possibilidades, histórias que eu não queria acreditar. Guardei o recibo de volta onde tinha encontrado. Arrumei as meias com as mãos tremendo. Levemente, fechei a gaveta. Não ia confrontá-lo com aquilo. Não ia fazer uma cena por causa de um recibo de jantar, mas ia prestar mais atenção. Ia começar a juntar as peças daquele quebra-cabeça que talvez estivesse montando na minha frente há anos sem que eu percebesse. Se tinha algo errado, eu ia descobrir. E se não tinha, eu ia poder finalmente acalmar aquela voz irritante na minha cabeça, que não parava de sussurrar dúvidas. Quando Fernando voltou naquele fim de semana, observei. Ele com outros olhos. Cada gesto, cada palavra, cada expressão era analisada, pesada, medida. Ele notou minha atenção. Perguntou o que estava acontecendo. Disse que estava com dor de cabeça, que tinha sido uma semana cansativa no trabalho. Ele me ofereceu uma massagem nos ombros, e eu deixei, sentindo aquelas mãos grandes e fortes amassando minha musculatura tensa, enquanto minha mente trabalhava freneticamente. Essas mãos tocavam outra pessoa? Essa boca que beijava meu pescoço, beijava outra boca? Esse homem que dividia a cama comigo, dividia outra cama com alguém? Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Eu tentava agir normal, manter a rotina, mas por dentro estava despedaçando. Comecei a ter insônia. Ficava acordada de madrugada ouvindo Fernando respirar ao meu lado, me perguntando quem era realmente aquele homem que eu achava conhecer tão bem. Perdi o apetite. A comida não descia direito. Ficava travada na minha garganta junto com todas as perguntas que eu não fazia. Na escola, Rosana comentou que eu estava com uma aparência cansada, que devia procurar um médico. Eu disse que era só estresse, que ia passar. Mas não passava. A sensação de que algo estava profundamente errado só crescia. Se alimentava de cada pequeno detalhe suspeito, de cada comportamento que antes parecia normal, mas que agora ganhava um significado sinistro. Eu estava virando uma pessoa que não reconhecia, paranoica, vigilante, infeliz, e o pior era que eu não tinha coragem de confrontar Fernando, de jogar tudo para o ar e exigir a verdade. Por quê? E se eu estivesse errada? E se fosse tudo coisa da minha cabeça? Eu ia parecer uma louca. Ia estragar um casamento bom por causa de inseguranças e fantasias. Foi num sábado de manhã, 2 meses depois de encontrar aquele recibo, que as coisas começaram a desmoronar de verdade. Fernando estava no banho e o celular dele tocou em cima da cama. Normalmente eu não mexeria. Respeitava a privacidade dele, mas algo naquele momento me fez olhar para a tela. Era uma mensagem. E o nome que aparecia era simplesmente M, com um coração do lado. A prévia da mensagem dizia: "Bom dia, meu amor. Estou com saudade." Meu coração disparou. Minhas mãos ficaram geladas. Minhas pernas fraquejaram. Sentei na cama antes que caísse, ainda segurando aquele telefone como se ele fosse queimar minha pele. O barulho do chuveiro continuava vindo do banheiro. Aquele som constante de água caindo que de repente parecia alto demais, ensurdecedor. Meus dedos tremiam sobre a tela do celular. Eu sabia a senha. Fernando nunca escondeu de mim. Era a data do nosso casamento. Será que ainda era a mesma senha? Digitei os números com o coração batendo tão forte que eu podia sentir o pulso latejando no pescoço. A tela desbloqueou. Ele não tinha mudado a senha. Não sei se isso tornava tudo melhor ou pior. Abri as mensagens. Tinha uma conversa inteira com aquele contato M. Mensagens que subiam e subiam pela tela. Meses e meses de conversas. "Bom dia, amor. Boa noite, meu bem. Estou morrendo de saudades. Mal posso esperar para te ver de novo. Aquele fim de semana foi maravilhoso." Cada palavra era uma facada. Cada mensagem carinhosa dele para ela era um pedaço de mim se despedaçando. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o celular cair. Tinha fotos também. Fotos dela. Uma mulher de cabelos castanhos. Sorriso largo. Olhos claros. Fotos dos dois juntos. Ele abraçando ela por trás. Beijando o rosto dela. Segurando a mão dela. O chuveiro parou. Pânico total tomou conta de mim. Fechei as mensagens rapidamente. Coloquei o celular de volta exatamente onde estava. Me levantei da cama com as pernas bambas.
quando Fernando saiu do banheiro com a toalha amarrada na cintura. O vapor ainda saindo do banheiro atrás dele. Eu estava de pé no meio do quarto tentando controlar minha respiração. Ele me olhou e franziu a testa. Perguntou se eu estava bem. Disse que eu estava pálida. Menti. Disse que tinha levantado rápido demais e ficado tonta. Ele se aproximou preocupado. Colocou a mão na minha testa como se fosse verificar febre. E eu tive que fazer um esforço gigantesco para não me afastar do toque dele. Passei aquele dia inteiro em piloto automático. Preparei almoço, limpei a cozinha, reguei as plantas, fiz tudo o que normalmente faria. Mas era como se eu estivesse assistindo minha vida de fora do meu corpo. Fernando não notou nada, ou fingiu não notar. Assistimos televisão à tarde. Ele comentou sobre o programa, riu de alguma coisa, e eu assenti mecanicamente. Minha cabeça estava longe, processando aquelas mensagens, aquelas fotos, tentando encaixar aquela realidade nova com a vida que eu pensava ter. À noite, deitada ao lado dele na escuridão do quarto, ouvi quando a respiração dele ficou profunda e regular, indicando que tinha dormido. Só então deixei as lágrimas escorrerem silenciosas pelo meu rosto, molhando o travesseiro. Chorei em silêncio por horas, o corpo todo tremendo com o esforço de não fazer barulho, de não acordá-lo, de não confrontar ainda aquela verdade que tinha descoberto, porque uma parte de mim ainda tinha esperança de estar enganada, de ter interpretado mal, de existir alguma explicação que fizesse tudo fazer sentido de novo. No domingo, Fernando anunciou que precisava viajar na segunda-feira de manhã cedo, mais uma vez para Santa Rita. Disse isso enquanto tomávamos café da manhã na varanda, o sol entrando entre as folhas das árvores, os pássaros cantando, tudo tão normal e bonito que parecia uma mentira. Santa Rita. O nome da cidade agora tinha gosto de veneno na minha boca. Era lá que ela estava. Essa M do celular dele. Era lá que ele ia quando dizia que estava trabalhando, fechando negócios, construindo nosso futuro. Que futuro? Um futuro de mentiras? Perguntei, tentando manter a voz firme. Quanto tempo ele ia ficar fora dessa vez? Ele disse que talvez uma semana. Tinha muito trabalho acumulado. Olhei para ele por cima da xícara de café, tentando encontrar sinais de culpa, de desconforto, de qualquer coisa que indicasse que ele sabia que eu sabia. Mas ele estava tranquilo, mastigando seu pão com manteiga, lendo alguma notícia no celular, aquele mesmo celular cheio de segredos que tinha destruído meu mundo no dia anterior. Como ele conseguia estar tão calmo? Como conseguia me olhar nos olhos e mentir com tanta facilidade? Segunda-feira. De manhã, ele saiu às 5 horas. Me beijou na testa enquanto eu fingia ainda estar com sono. Disse que me ligava mais tarde. Pegou a mala que tinha arrumado na noite anterior e foi embora. Ouvi o carro saindo, o barulho do motor se afastando. E só então me levantei. Fui direto para o escritório dele. Aquele quartinho que sempre foi território dele, onde ele passava horas no computador trabalhando. Nunca tinha mexido nas coisas dele ali. Sempre respeitei aquele espaço. Mas agora, com as mãos ainda tremendo de medo e raiva, comecei a procurar. Não sei exatamente o que estava procurando. Provas, eu acho. Algo concreto que confirmasse o que eu já sabia, mas que minha mente ainda tentava negar. Abri gavetas, revirei papéis, liguei o computador. Ele não tinha deixado nada aberto, mas encontrei recibos. Tantos recibos. Hotéis, restaurantes, flores, presentes. Uma vida paralela documentada em pedaços de papel que ele guardava com a mesma organização meticulosa que aplicava a tudo. Tinha até recibos de uma joalheria. Uma pulseira de prata comprada 6 meses atrás. Eu nunca tinha ganhado pulseira nenhuma. Sentei na cadeira dele, cercada por aqueles papéis espalhados na mesa, e a realidade finalmente caiu sobre mim com todo o seu peso. Não era paranoia, não era insegurança, era real. Meu marido tinha outra mulher, tinha uma vida inteira que eu não conhecia, em uma cidade que eu nunca tinha visitado, com uma pessoa que eu nunca tinha visto, a não ser em fotos roubadas no celular dele. Quantos anos? As mensagens que eu tinha visto datavam de pelo menos 1 ano atrás, mas podia ser mais. Podia ser que aquela mulher já existisse há anos na vida dele, enquanto eu aqui, idiota, cuidava da casa, esperava ele voltar. Acreditava em cada mentira. Não fui trabalhar naquele dia. Liguei na escola dizendo que estava doente, o que não era mentira. Eu me sentia fisicamente doente,
com o estômago embrulhado e a cabeça latejando. Passei o dia inteiro naquele escritório, lendo cada papel, tentando montar o quebra-cabeça completo da traição. Descobri que ele tinha alugado um apartamento em Santa Rita. Tinha um contrato de aluguel guardado numa pasta. Um apartamento de 2 quartos no centro da cidade. Para que um representante comercial precisava de um apartamento alugado? A resposta era óbvia e me deixava com vontade de vomitar. Quando Fernando ligou à noite, como sempre fazia, atendi com a voz mais normal que consegui produzir. Ele perguntou como tinha sido meu dia, se eu estava bem. Disse que sim, que tinha sido um dia tranquilo, nada demais. A mentira saiu fácil da minha boca e me assustou perceber como eu também conseguia mentir quando necessário. Ele contou sobre a viagem, sobre um cliente difícil, sobre o trânsito que tinha pegado. Eu ouvia aquela voz familiar do outro lado da linha e me perguntava se ele estava realmente onde dizia estar, se o cliente difícil existia, se qualquer coisa que saía da boca dele era verdade. Nos dias seguintes, virei uma investigadora da minha própria vida. Revirei tudo, cada canto da casa, procurando por mais evidências. Encontrei um segundo celular escondido no fundo do armário dele, dentro de uma caixa de sapatos velhos. Um celular simples, daqueles baratos, mas que quando liguei tinha mensagens dela, mensagens mais explícitas, mais íntimas, que me fizeram corar de vergonha e raiva ao mesmo tempo. Ele tinha 2 celulares, um para mim e outro para ela. Como ele conseguia manter tudo organizado? Como não se confundia? Como dormia à noite? Comecei a entender coisas que antes não faziam sentido. As roupas novas eram para impressionar ela. A academia era para ficar bonito para ela. Os banhos imediatos quando chegava em casa eram para tirar o cheiro dela antes de se aproximar de mim. Cada peça se encaixava agora, formando uma imagem clara e dolorosa de uma traição longa, organizada, sistemática. Não era um caso de uma noite, não era um erro, não era um momento de fraqueza. Era uma vida dupla, mantida com planejamento e dedicação. Dona Célia percebeu que algo estava errado. Na quarta-feira, quando fui tomar café na casa dela, ela segurou minhas mãos sobre a mesa e disse que estava preocupada comigo. Disse que eu tinha emagrecido, que estava com olheiras profundas, que parecia que não dormia há dias. Todas essas coisas eram verdade. Eu não estava comendo direito, não estava dormindo, estava consumida. Por dentro por uma mistura de raiva, tristeza e humilhação. Mas não contei para ela. Ainda não. Tinha vergonha, sabe? Vergonha de admitir que meu casamento perfeito era uma farsa, que todo mundo tinha inveja de uma mentira. Na escola, meu desempenho estava caindo. Esqueci de fazer coisas importantes. Confundi datas. Perdi prazos. A diretora me chamou para uma conversa. Perguntou se estava tudo bem em casa, se eu precisava de uns dias de folga. Eu disse que era só um momento difícil, que ia passar, que eu ia melhorar. Ela olhou para mim com aqueles olhos cheios de preocupação e disse que se eu precisasse conversar, ela estava ali. Quase desabei naquela hora. Quase contei tudo. Mas me segurei. Não podia começar a falar porque se começasse, não ia conseguir parar. Ia desmoronar completamente. Fernando voltou na sexta-feira à noite. Eu tinha me preparado para aquele momento a semana inteira. Ensaiado mentalmente como ia ser. Ia confrontá-lo assim que entrasse pela porta. Ia jogar na cara dele tudo o que tinha descoberto. Ia exigir explicações. Mas quando ele chegou, com aquele sorriso cansado, aquela mala pesada, aquele cheiro que agora eu sabia que vinha de outra casa, outra cama, outra vida, eu congelei. As palavras não saíram. Fiquei ali parada como uma estátua enquanto ele me beijava o rosto e ia tomar banho. Durante o jantar, ele estava animado, falando sobre como tinha conseguido fechar um contrato grande, como as coisas estavam indo bem. Eu empurrava a comida no prato, incapaz de comer, incapaz de falar, incapaz de fazer qualquer coisa além de observar aquele estranho que tinha a cara do meu marido. Ele notou que eu não estava comendo. Perguntou de novo se eu estava bem, se não era melhor eu ir ao médico. Eu disse que era só um vírus que ia passar, mais mentiras para cobrir outras mentiras. Naquela noite, deitada ao lado dele, senti uma repulsa física que nunca tinha sentido antes. Quando ele se aproximou, colocou a mão na minha cintura, tentou me puxar para mais perto. Me enrijeci completamente. Ele parou,
Perguntou o que estava acontecendo. Eu disse que estava cansada, que não me sentia bem. Ele suspirou, se virou para o outro lado, e em pouco tempo estava dormindo. Eu fiquei acordada a noite inteira, olhando para o teto, pensando em como minha vida tinha se transformado numa mentira, em como os últimos 20 anos tinham sido construídos sobre falsidade. No sábado de manhã, enquanto Fernando estava na sala assistindo televisão, peguei o celular dele quando ele foi ao banheiro. Precisava ver aquelas mensagens de novo. Precisava confirmar que não tinha sido um pesadelo, que tudo aquilo era real. E foi lendo as mensagens novas que descobri algo que fez meu sangue gelar. Ele tinha mandado uma mensagem para ela dizendo que tinha conseguido sair mais cedo na sexta, mas que não podia ir encontrá-la porque a esposa estava desconfiada. A esposa. Era assim que ele se referia a mim. Nas conversas com ela. Não Helena. Não minha mulher. A esposa. Como se eu fosse um obstáculo. Um problema a ser gerenciado. E a resposta dela foi pior ainda. Ela dizia que entendia. Que sabia que a situação era complicada. Mas que estava cansada de ser segredo. Que queria mais. Que ele tinha prometido que um dia eles iam poder ficar juntos de verdade. Ele tinha prometido. Ele tinha prometido deixar-me. Ele tinha prometido uma vida com ela. Todas aquelas vezes que ele tinha dito que me amava, que eu era importante, que estávamos juntos nisso, ele estava mentindo. Porque lá, na outra cidade, na outra vida, ele fazia as mesmas promessas para outra pessoa. Foi naquele momento, lendo aquelas mensagens no banheiro da minha própria casa, com as mãos tremendo e as lágrimas escorrendo pelo meu rosto, que tomei uma decisão. Não ia mais fingir. Não ia mais esperar. Não ia mais viver naquela mentira. Ia confrontar Fernando. Ia exigir a verdade. Ia colocar tudo às claras. E, dependendo do que ele dissesse, dependendo de como ele reagisse, eu ia tomar as decisões que precisava tomar para sair daquela situação. Merecia mais do que aquilo. Merecia verdade. Merecia respeito. Merecia alguém que não me tratasse como a esposa, como um problema, como algo a ser escondido e gerenciado. Sequei as lágrimas com as costas das mãos. Respirei fundo algumas vezes tentando acalmar o coração que batia descompassado. E saí do banheiro. Fernando estava exatamente onde eu tinha deixado no sofá, assistindo algum programa de esportes na televisão. Ele olhou para mim quando entrei na sala, e deve ter visto algo diferente no meu rosto porque franziu a testa. Perguntou de novo se eu estava bem, se não queria que ele me levasse ao médico. Aquela preocupação falsa, aquela solicitude mentirosa, me deram a força final que eu precisava. Parei na frente da televisão, bloqueando a visão dele. Disse que precisávamos conversar. Ele desligou o volume, colocou o controle remoto no braço do sofá, esperou. O coração estava batendo tão forte no meu peito que eu tinha certeza que ele podia ouvir. Abri a boca, fechei de novo, tentei encontrar as palavras certas. Não existiam palavras certas para aquilo. Respirei fundo mais uma vez e simplesmente soltei. Quem é Maria? O rosto dele mudou completamente. A cor sumiu. Os olhos arregalaram. A boca se abriu levemente. Foi só um segundo. Uma fração de segundo de pânico puro estampado na cara dele. Mas foi o suficiente. Eu não tinha dito o nome completo. Tinha dito só Maria. E mesmo assim ele soube exatamente sobre quem eu estava falando. Não havia dúvida possível. Não havia como negar. Vi quando ele tentou se recompor, quando a máscara tentou voltar ao lugar, mas era tarde demais. Eu já tinha visto a verdade naquele momento de descontrole. Ele começou a gaguejar, a tentar montar alguma história. Disse que Maria era uma cliente, que eu devia ter visto o nome em algum lugar, que não era nada demais. Peguei o celular dele que ainda estava na minha mão, joguei no colo dele, disse para ele parar de mentir, que eu já sabia de tudo, que tinha visto as mensagens, as fotos, os recibos, o apartamento alugado, o celular escondido. Falei tudo aquilo num jato só, as palavras saindo atropeladas umas nas outras, a voz tremendo de raiva e dor. Fernando ficou paralisado, segurando o celular no colo, me olhando como se estivesse vendo um fantasma. O silêncio que se instalou na sala era denso, pesado, sufocante. Eu podia ouvir o relógio da parede fazendo tic-tac. Podia ouvir os carros passando na rua lá fora. Podia ouvir minha própria respiração agitada.
Esperei que ele dissesse alguma coisa, que negasse, que tentasse explicar, que fizesse qualquer coisa, mas ele só ficou ali sentado, os ombros caídos, a cabeça baixa, derrotado. Quando finalmente falou, a voz dele saiu baixa, cansada. Disse que sentia muito, que não queria que eu descobrisse daquela forma, que a situação tinha ficado complicada. Complicada. Aquela palavra me atingiu como um tapa na cara. Complicada. 23 anos de casamento, de dedicação, de confiança, reduzidos a uma situação complicada. Perguntei há quanto tempo. Precisava saber, precisava entender a extensão daquela traição. Ele hesitou, esfregou o rosto com as mãos e disse que estava com Maria há 4 anos. 4 anos. 4 anos de mentiras, de vida dupla, de eu vivendo numa ilusão enquanto ele construía uma vida inteira com outra pessoa. Minhas pernas fraquejaram, tive que me segurar no encosto da poltrona para não cair. 4 anos. Eu tinha passado 4 anos da minha vida acreditando que tinha um casamento sólido, que tinha um marido fiel, que tinha uma vida real. E tudo não passava de teatro, de encenação, de mentira elaborada e mantida com dedicação. Perguntei se ele a amava. Precisava saber. Fernando levantou os olhos para mim e tinha lágrimas começando a se formar ali. Disse que sim, que amava Maria, que não tinha planejado acontecer, que tinha conhecido ela por acaso e simplesmente aconteceu, mas que também me amava, que sempre me amou, que eu era importante para ele, como se fosse possível amar 2 pessoas ao mesmo tempo daquele jeito, como se fosse possível me trair por 4 anos e ainda ter a cara de pau de dizer que me amava. Então ele disse a frase que ficou queimada na minha memória para sempre. Disse que eu precisava tentar entender, que a situação não era simples, que ele amava as 2, que eu precisava aceitar a Maria, que talvez pudéssemos encontrar um jeito de fazer aquilo funcionar. Aceitar a Maria, fazer aquilo funcionar. Ele estava sugerindo que eu aceitasse dividir meu marido com outra mulher, que eu me conformasse com metade de uma vida, metade de um amor, metade de tudo enquanto ela ficava com a outra metade. Naquele instante, algo dentro de mim se rompeu definitivamente. Não era mais tristeza, não era mais dor, era uma clareza fria e absoluta. Olhei para aquele homem sentado no meu sofá, na minha casa, aquele homem que eu tinha amado por mais de 2 décadas, e percebi que não o conhecia, talvez nunca tivesse conhecido. O Fernando que eu amava era uma ilusão, uma personagem que ele representava quando estava comigo. O Fernando real estava em Santa Rita do Sapucaí, com Maria, vivendo a vida que ele realmente queria viver. Disse a ele, com uma calma que nem eu sabia que possuía, que ele podia ficar com a Maria, que podia ter a vida completa com ela, porque eu não ia aceitar ser a esposa compartilhada. A segunda opção, a mulher que fica em casa esperando as migalhas de atenção dele. Disse que nosso casamento tinha acabado naquele momento, que não havia nada mais a discutir, que eu queria que ele saísse da minha casa. Fernando tentou argumentar. Disse que eu estava sendo precipitada, que podíamos conversar com calma, encontrar uma solução. Solução. Como se aquilo fosse um problema de matemática que pudesse ser resolvido com a fórmula certa. Repeti, mais firme dessa vez, que queria que ele saísse. Ele levantou do sofá, deu um passo na minha direção, tentou me tocar, mas dei um passo para trás. Não queria mais ser tocada por aquelas mãos que tocavam outra pessoa, por aqueles braços que abraçavam outro corpo. Ele ficou ali parado por um momento que pareceu durar uma eternidade, me olhando com aqueles olhos cheios de lágrimas que não me causavam mais pena nenhuma. Então assentiu devagar com a cabeça, foi para o quarto, pegou algumas roupas e colocou numa mala. Observei ele fazer aquilo em silêncio, empacotando pedaços da vida que tínhamos construído juntos. Quando passou por mim na sala, com a mala na mão, tentou falar alguma coisa, mas levantei a mão pedindo silêncio. Não tinha mais nada que eu quisesse ouvir dele. A porta fechou atrás dele, e o silêncio que ficou era diferente de qualquer silêncio que eu já tinha experimentado. Não era o silêncio confortável das noites sozinha quando ele viajava. Era um silêncio definitivo, absoluto, o silêncio de um capítulo que tinha se fechado para sempre. Sentei no sofá ainda morno onde ele tinha estado sentado minutos atrás, e foi só então que desabei. Chorei como não chorava desde criança, com soluços profundos que vinham lá do fundo da alma, com o corpo todo tremendo, com o coração dilacerado.
Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Precisei contar, para minha família, para meus amigos, admitir que meu casamento tinha acabado, que Fernando tinha me traído por anos. Cada vez que contava a história, era como reviver aquela dor toda de novo. Minha irmã Cristina veio ficar comigo alguns dias. Me abraçou enquanto eu chorava. Me fez comer quando eu não tinha fome. Me obrigou a sair da cama quando tudo que eu queria era desaparecer embaixo das cobertas. Dona Célia, quando soube, apareceu na minha porta com uma travessa de comida e um abraço apertado. Disse que sempre achou que tinha algo estranho naquelas viagens todas, mas que nunca quis plantar dúvidas na minha cabeça. Eu agradeci a intenção, mas uma parte de mim ficou pensando se as coisas teriam sido diferentes, se alguém tivesse me alertado antes. Mas provavelmente não. Provavelmente eu não teria acreditado de qualquer jeito, tão cega que estava pela ilusão do meu casamento perfeito. O processo de divórcio foi doloroso, mas necessário. Fernando não contestou, talvez por culpa, ou talvez porque estava ansioso para poder finalmente ficar com Maria abertamente. A casa ficou para mim, assim como metade de tudo que tínhamos construído juntos. Dinheiro não curava a ferida, não apagava os anos de mentira, mas pelo menos me dava uma segurança material para recomeçar. Aos 45 anos, me vi sozinha, divorciada, tendo que reconstruir uma vida que eu achava que estava pronta. Os primeiros meses foram de pura sobrevivência. Acordava, ia trabalhar, voltava para casa, dormia. Evitava lugares que frequentávamos juntos, evitava conversas sobre relacionamentos, evitava até passar na frente da igreja onde tínhamos nos casado. Emagreci muito. Meu rosto ficou marcado. Meus cabelos começaram a embranquecer mais rápido. As pessoas me olhavam com pena, e eu odiava aquilo. Odiava ser a coitada, a mulher traída, a que não foi suficiente para manter o marido. Foi Rosana, minha amiga da escola, quem me ajudou a ver as coisas de outro ângulo. Numa tarde, tomando café na cantina durante o intervalo, ela segurou minha mão e disse que eu precisava parar de me culpar, que a traição dele não tinha nada a ver comigo, que não era sobre eu não ser suficiente, era sobre ele ser fraco, egoísta, covarde. Disse que ela tinha passado pela mesma coisa e que tinha demorado para entender que não era culpa dela, e que eu também ia entender isso um dia. Comecei a fazer terapia, algo que nunca tinha considerado antes. Psicóloga, uma mulher de uns 50 anos com olhos gentis, me ajudou a processar não só a traição, mas toda a minha vida. Me fez perceber que eu tinha construído minha identidade inteira em torno de ser esposa, de ser a mulher perfeita, de servir e agradar, que eu tinha esquecido quem era Helena, antes de ser a esposa de Fernando, e que agora eu tinha a chance de descobrir ou redescobrir quem eu era. Lentamente, muito lentamente, comecei a reconstruir. Voltei a cuidar do meu jardim, plantei flores novas, arranquei as que tinham morrido, reformei a casa, pintei as paredes de cores que eu gostava, mas que Fernando achava aberrantes. Comprei móveis novos, me livrei de coisas que lembravam demais nossa vida juntos. Transformei o escritório dele num ateliê de costura de verdade, com máquina nova, tecidos coloridos, manequins. Voltei a fazer as coisas que gostava e que tinha deixado de lado para me dedicar a ele. Fiz amizades novas, comecei a sair mais, aceitei convites, que antes recusava porque Fernando não gostava ou porque estava esperando ele voltar de viagem. Viajei sozinha pela primeira vez na vida, peguei um ônibus e fui conhecer cidades que sempre quis conhecer. Sentada na janela daquele ônibus, vendo a paisagem passar, senti uma liberdade que nunca tinha experimentado. Era assustador, mas também era emocionante. Hoje, 17 anos depois daquela tarde de sábado que mudou minha vida para sempre, posso dizer que estou em paz. Não foi fácil. Chegar aqui teve muitas lágrimas, muitas noites de insônia, muitos momentos em que pensei que não ia conseguir, mas consegui. Me reconectei comigo mesma. Aprendi a gostar da minha própria companhia. Descobri que eu era muito mais forte do que imaginava. Nunca mais me casei. Nunca mais quis. Tive alguns relacionamentos ao longo desses anos. Homens bons que apareceram na minha vida e que me trataram com o respeito que eu merecia. Mas aprendi que não preciso de um homem para me completar, que eu já sou completa sozinha. O relacionamento mais importante que tenho hoje é comigo mesma.
e não troco isso por nada. Fernando ficou com Maria. Eventualmente se casaram, tiveram uma filha. Ouvi isso por terceiros. Nunca mais falamos depois do divórcio. Não sinto raiva dele mais. Não sinto nada, na verdade. Ele é parte do meu passado. Uma parte dolorosa, sim, mas uma parte que me ensinou lições valiosas sobre mim mesma, sobre o que eu aceito e o que não aceito mais. Se você está passando por algo parecido agora, se descobriu uma traição, se está confusa sobre o que fazer, deixa eu te dizer uma coisa. Você merece verdade. Você merece respeito. Você merece alguém que te escolha todos os dias, não alguém que te divida, que te esconda, que te trate como segunda opção. E mais importante que tudo, você merece se escolher também. Escolher sua dignidade, sua paz, seu amor próprio. Não foi fácil sair. Não vou mentir. Tive medo, tive dúvida, tive momentos em que pensei que tinha feito a escolha errada. Mas hoje, olhando para trás, vejo que aquele foi o dia em que minha vida de verdade começou. O dia em que parei de viver para agradar outros e comecei a viver para mim mesma. E isso, minha gente, não tem preço.